Neste vídeo vou-te mostrar 5 ações de empresas super sólidas para receberes dividendos todos os meses. Todas elas são de setores diferentes para termos também o máximo de diversificação possível. E atenção, porque a última empresa da lista pode ser uma oportunidade muito interessante para analisarmos com mais profundidade, uma vez que no início do mês passado entrou para o portfólio do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, sendo que hoje está mais ou menos ao mesmo preço que aquele que o Buffett pagou pela sua posição. Ou seja, tecnicamente, se decidires investir agora na mesma, vais ter um preço médio bastante interessante. Além de tudo isto, ainda te vou mostrar na prática quanto dinheiro é que de facto estas empresas te podem gerar todos os meses e como é que podemos encontrar oportunidades como esta a partir das movimentações dos maiores investidores do mundo. Ficaste interessado? Se sim, não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. Desta forma estás a mostrar ao YouTube que gostas deste tipo de conteúdo relacionado a finanças e investimentos, e a probabilidade da plataforma também te recomendar os nossos futuros vídeos aumenta substancialmente. Agora sim, vamos ver de facto quais é que são estas 5 empresas. A primeira empresa da nossa lista é a Cisco Systems, com o ticker CSCO, uma companhia da área da tecnologia e redes de comunicação. A Cisco é indiscutivelmente uma das líderes de mercado no que a produtos de rede diz respeito. Aqui estão incluídos routers, switches, firewalls, softwares de cibersegurança, etc. A mesma ganha dinheiro através da venda deste tipo de hardwares para redes e de licenças de software e subscrições de modelos SaaS. Este segundo segmento tem crescido bastante nos últimos anos, o que tem ajudado bastante a empresa a diversificar as suas fontes de renda. A Cisco foi uma das primeiras empresas a beneficiar do boom da internet, inclusive nos anos 2000 chegou a ser a empresa mais valiosa do planeta. Mesmo sendo uma empresa de tecnologia, não deixa de parte o pagamento de bons dividendos aos seus acionistas. Fora que nos últimos anos tem investido tanto em inteligência artificial como em cibersegurança. Como sabemos, são dois setores com crescimento bastante acentuado na última década. Passando aqui para o Google Finance, vemos que a Cisco Systems neste momento está cotada a $64 aproximadamente, e vindo aqui ao gráfico máximo conseguimos perceber uma valorização completamente ridícula até aos anos 2000, aqui na altura em que a mesma era a empresa mais valiosa do mundo, e depois também uma grande queda muito acentuada devido à crise das .com que abalou bastante os Estados Unidos. Desde então, a mesma tem tido uma valorização até que linear e bastante aceitável para o tipo de empresa em questão. A sua capitalização no mercado está neste momento em 244 bilhões e tem aqui um yield estimado pelo Google Finance de 2,56%. O que conseguimos tirar daqui é que esta é uma empresa que tem sido bastante bem gerida nos últimos anos. No entanto, também conseguimos perceber que a mesma está longe de ter performance semelhantes à da Nvidia, por exemplo. Enquanto se calhar aqui desde 2020 a Nvidia valorizou-se 200, 300, 400, 500%, a Cisco está a entregar uma rentabilidade de 45, 40%. Passando então aqui ao Fundamentei, vamos analisar os balanços. Conseguimos já tirar daqui que a receita líquida da empresa tem aumentado nos últimos anos, com algumas oscilações, como é normal deste tipo de empresas mais cíclicas. O seu EBITDA também tem se mantido estável, o lucro líquido da empresa não tem aumentado assim tanto. Por exemplo, aqui no ano de 2024 tivemos um lucro líquido inferior ao do ano de 2016. A sua margem tem se mantido mais ou menos a mesma, a rondar entre os 15 e os 23, 24%. O seu património, pelo contrário, tem diminuído. Isto aqui é uma coisa que muita gente pode querer ter em atenção, mas pelo contrário, o seu ROI tem estado bastante positivo, mas mesmo com valores interessantes, tem apresentado uma queda considerável desde 2019. A nível dos dividendos, a empresa neste momento paga trimestralmente, aqui com um yield mais ou menos a rondar aquilo que tínhamos visto no Google Finance, e paga no mês 1, 4, 7 e 10. Com aqui as indicações dos analistas serem 14 para comprarmos, 12 para mantermos a ação e 1 para vendermos. Como podemos ver aqui também, é uma empresa que historicamente tem vindo a crescer os seus dividendos. Não paga assim há tanto tempo, mas desde então tem tentado aqui aumentar ano após ano. O que podemos fazer também, que pode ser interessante, é comparar a mesma a algumas das suas concorrentes. Não são concorrentes diretas, são apenas empresas também do setor da tecnologia, mas podemos ver aqui alguns indicadores interessantes, como o PL, vemos que é uma empresa que pode estar um bocadinho cara, em comparação aqui, por exemplo, à Qualcomm, que tem um valor apenas de 17,8. O P sobre VPA também é algo bastante elevado quando comparado a um banco tradicional, por exemplo, mas bastante baixo quando comparado a uma empresa também do setor de tecnologia. O preço sobre fluxo de caixa livre também bastante alto. Aqui o seu ROI é um ROI aceitável, 23% é mais que suficiente. ROIC também dentro do normal.
apesar de lá estar, ser dentro do normal para a grande maioria das empresas tradicionais e não para a tecnologia. Um dividend yield aqui a rondar os 3%, que é o histórico. Tem um payout ratio acima dos 50%, ou seja, é uma empresa que paga mais dinheiro aos seus acionistas do que aquele que guarda para reinvestir na empresa. Tem aumentado a sua receita ligeiramente, mas pelo contrário, o seu lucro líquido por ação têm diminuído e tem tendência também a continuar a diminuir. A sua margem líquida também é aceitável, a rondar os 20%. A nível do valor intrínseco do GRA, não temos aqui nada que seja fora do comum, porque é uma empresa de tecnologia, este critério não é muito assertivo no que toca a este tipo de empresas. Normalmente gosto mais de usar o cálculo do GRA para os bancos, por exemplo, empresas de energia, petrolíferas, etc., empresas da velha guarda. O GRA desenvolveu esta fórmula há muitos anos atrás, quando a bolsa tinha um contexto completamente diferente, ou seja, não existiam quase nenhuma empresa de tecnologia, era algo muito raro. O que tínhamos mais eram petrolíferas, empresas de gasodutos, companhias ferroviárias, coisas do género. E aqui, ao nível dos dividendos, também é interessante pegarmos nesta parte. A empresa está neste momento a pagar 1,59 dólares por ação e se quisermos ter um yield de 3%, tínhamos que pagar até no máximo 53 dólares. O que neste momento é algo um bocadinho inferior àquilo que estamos a viver, por isso a realidade maior seria se calhar colocarmos aqui um 2,5%, 2%, aqui já ia bater mais certo. E já sei que muitos de vocês vão questionar que sites é que estamos a utilizar para fazer a nossa análise. Como já é costume, vou deixar todos os links na descrição para que possam consultá-los individualmente. Na minha opinião, a Cisco é uma empresa interessante e não é ao mesmo tempo. Interessante para quem gosta de receber bons dividendos e quer se expor também ao setor tecnológico, e não interessante para quem não liga muito a este setor ou quer empresas que realmente apresentem grandes valorizações, como é o caso da Nvidia, da AMD, entre centenas de outras opções. Passamos então para a segunda empresa da lista, que é a Target Corporation, com o ticker TGT. A empresa é essa que é do setor de retalho, ou seja, de grandes supermercados e lojas. A Target neste momento opera em mais de 1900 lojas por todos os Estados Unidos e acaba por vender de tudo um pouco, desde tecnologia, alimentação, eletrodomésticos, roupa, farmácia e até alguns artigos para a casa. É o típico supermercado americano. A empresa ganha dinheiro muito com as vendas que faz tanto nestas lojas físicas como na sua loja online. Fora isso, alguns pontos interessantes a ressaltar é que a mesma tem, por exemplo, uma parceria com um cartão de crédito que ajuda a fidelizar os clientes. É muito conhecida nos Estados Unidos por ter produtos com uma qualidade um bocadinho superior a preços não tão superiores. Ou seja, podemos dizer que fica aqui um bocadinho entre o Walmart e a Amazon. O Walmart é um supermercado onde normalmente as coisas são muito mais baratas e a Amazon, que lá está, tem uma presença quase na sua totalidade digital. A nível de dividendos é uma empresa espetacular porque tem recorrência nos mesmos há mais de 50 anos, ou seja, é uma dividend king. Se viermos aqui ao Google Finance analisar o gráfico da ação, vemos que é uma empresa que tem tido bastante sucesso até aqui 2021 e desde então tem apresentado uma queda significativa. Aqui até podemos fazer mais ou menos o cálculo, uma queda de mais de 50%. O que, claro, pode significar ou não uma grande oportunidade de compra. Pode sim devido a esta grande queda e pode não, porque os números podem refletir a mesma. Como podemos ver aqui, o seu pagamento dos dividendos é de 3,61%. Pessoalmente não gosto de investir em empresas ligadas a esta área do retalho por uma simples razão. Segundo aquele que, na minha opinião, é o melhor investidor de todos os tempos, Luís Barsi Filho, estas empresas vão falir mais tarde ou mais cedo. Ou não conseguem ter modelos de negócio tão lucrativos e recorrentes como empresas de outros setores. Claro que ele aplica esta filosofia no Brasil, nos Estados Unidos acaba por ser um bocadinho diferente, porque lá está, é um país onde as pessoas têm um poder de compra muito maior e onde o capitalismo é muito mais incentivado também, mas mesmo assim dou um bocadinho o nariz a torcer quanto a este setor deste respeito e prefiro manter-me de fora, pelo menos por agora. Mas lá está, isto é apenas a minha opinião, tu deves sempre fazer a tua análise e se decidires comprar a empresa, tudo bem, muita força. Aqui no Fundamentei, os seus balanços apresentam resultados bastante positivos, com um aumento considerável desde 2016. O seu EBITDA também dentro do comum, lucro líquido aumentar, e lá está aquilo que já tinha dito e que também vamos confirmar na tabela de análise de ações, que não é só desta empresa, mas sim do setor como um todo, a margem líquida baixíssima. O seu património também tem vindo a aumentar, se calhar com a aquisição de mais algumas lojas, e o seu ROI na sua generalidade estável e com uma rentabilidade até mais interessante do que aquilo que eu estava à espera. A nível dos dividendos, que se calhar é o ponto mais forte da Target, conseguimos verificar o que já tínhamos dito há bocado, um crescimento sustentável e crescente todos os anos. A empresa preocupa-se nisto para não deixar de ser uma dividend king. Vemos aqui que, por exemplo, em 2025 já estão a planear um dividendo 2 centavos de dólar superior ao 2024. Esta empresa paga no mês 3, que inclusive este dividendo já foi anunciado, no mês 6, mês 9 e 12. Em dezembro. A opinião dos analistas é 15 para comprarmos a ação, 23 para mantermos e 1 para vendermos, mas isto acaba por ser um bocadinho irrelevante, apesar de gostar sempre
de mencionar aqui nos vídeos. Se vamos aqui para o setor das lojas de retalho, temos aqui 4 opções na tabela: a Walmart, a Costco, a Target e a Dollar Gen. Até coloquei uma linha para conseguirmos separar melhor da Nike e analisarmos aqui os números. Conseguimos perceber que a nível de PL a Target é a segunda mais interessante, fica aqui atrás da Walmart e da Costco, apesar da Costco ser um caso bastante à parte, um dia podemos fazer um vídeo sobre isso. A nível de preço sobre valor patrimonial por ação também é mais interessante, a seguir à Dollar Gen. Preço sobre fluxo de caixa livre também na segunda posição. O seu ROIC já fica atrás da Costco e do Walmart. O seu dividend yield temos aqui 3,3%. E aqui nos últimos 5 anos acaba por não ser muito relevante, porque é uma empresa que historicamente aumenta o seu dividendo todos os anos. Isto aqui é mais para aquelas empresas que costumam variar bastante para termos a noção da média anual. Porque infelizmente, como sabemos, temos aquelas empresas que do nada decidem distribuir 10% dele, que normalmente é completamente insustentável e serve para atrair alguns investidores para uma dividend trap. Se fizermos aqui a análise pela nossa tabela, conseguimos evitar que isso aconteça porque temos a noção das médias. O seu payout é abaixo de 50%, ou seja, saudável. Vamos ver uma empresa que tem o objetivo de distribuir bons dividendos, mas não se foca apenas nisso. A sua receita está a aumentar, o seu lucro também, e o seu lucro líquido por ação a ter aqui uma boa performance. A margem, como vimos, até acaba por ser a melhor entre os seus concorrentes, que é miserável. O seu valor intrínseco neste momento está em $81, ou seja, um bocadinho inferior mais uma vez ao preço atual da ação. Aqui com rácio de 0,52 à frente do seu valor justo. A nível de preço teto, caso queiramos receber um yield a rondar os 3%, temos que comprar a ação abaixo de $148, o que significa que iríamos sim conseguir ter este yield ou ainda mais. A nossa terceira empresa da lista é a Hershey's, com o ticker HSY, uma empresa ligada à indústria alimentar, principalmente no setor dos chocolates e snacks. Acho difícil não conhecerem a Hershey's, mas a mesma é proprietária de um grande monopólio dos chocolates nos Estados Unidos e, como é óbvio, uma das fabricantes mais conhecidas em todo o mundo. Além dos próprios chocolates da marca, também são donos da Reese's, da Kit Kat nos Estados Unidos e de uma série de outras marcas mais pequenas e de nicho dos Estados Unidos. A empresa ganha dinheiro não só com esta parte dos doces, mas também com uma nova vertente de snacks mais saudáveis e outros nem tanto. Já que, por exemplo, produz tanto batatas fritas como pipocas para outras empresas também muito conhecidas. Como disse, nos Estados Unidos a mesma acaba por ter quase um monopólio, já que tem mais de 50% da cota de mercado e foi uma das, se não mesmo a grande responsável por ter trazido o chocolate para as massas. A nível de dividendos, nos últimos 10 anos a empresa tem remunerado consistentemente os seus acionistas e tem investido muito dinheiro também para preservar a sustentabilidade do cacau, que é algo que nos últimos anos tem disparado de preço. Aqui no Google Finance podemos ver que a mesma tem um gráfico muito parecido ao da Target. Não deixa de ser curioso. Uma grande valorização aqui até 2021, 2022, 2023 e depois uma queda considerável. Até podemos ver aqui no último ano, por exemplo, a mesma já vai com 10% de queda acumulada, apesar de desde o início do ano estar com uma boa recuperação de 2%. Se formos contar, por exemplo, a valorização do fundo, já vamos quase em 20%. Quem olha só para esta parte pode tirar que realmente a empresa teve uma queda, mas aos poucos parece que está a recuperar, o que pode significar uma grande oportunidade. Mas lá está, isto é só a primeira ilação que tiramos quando olhamos para esta imagem. Vamos passar para a análise para percebermos um bocadinho melhor as coisas. A sua receita líquida tem aumentado de forma bastante linear nos últimos anos, aqui em 2024 a atingir um recorde. O seu lucro líquido também em 2024 com uma máxima histórica. A margem líquida nunca esteve tão alta também. Um ROI quase inacreditável de 50%, mas se formos comparar ao seu histórico não é assim nada de extraordinário, apesar destes números serem um bocadinho discutíveis. E pessoalmente eu não confiava muito nisto, não sei o que é que aconteceu aqui no fundamental. A sua dívida líquida também tem valores controlados, nada de muito extraordinário. No que aos dividendos diz respeito, vemos que mais uma vez é uma empresa com excelente histórico nos últimos anos e que paga no mês 3, 6, 9 e 12. Inclusive já anunciou aqui o primeiro dividendo de 2025. A opinião dos analistas é muito semelhante à do Target, que é mais para mantermos a ação. 4 indicam a compra, 19 a manter e 5 a vender. O seu dividendo em 2025 vai apresentar novamente um recorde ou igualar a 2024. Aqui na nossa tabela de análise brilhante, conseguimos ver que é uma empresa com um PL a rondar a casa dos 20%, ou seja, teoricamente é um bocadinho alto. Aqui um P sobre VPA de 9%. Podia ser um bocadinho mais baixo, mas não é nada de muito chamativo. Preço sobre fluxo de caixa livre também elevado, semelhante aqui ao PL, nada de mais a mencionar. Aqui um ROI, mais uma vez, muito atrativo, de 47,9%, apesar de que historicamente este número até pode ser considerado baixo para a empresa. Um ROI acima dos 20%, ou seja, vemos que é uma empresa muito lucrativa. Dividend yield hoje com 3%, mas a média nos últimos 5 anos é de 2%. Um payout ratio ligeiramente acima dos 55%. O ideal era que fosse abaixo deste valor, mas mesmo assim uma
uma empresa que paga até aos seus 60%, 65%, não é nada de muito alarmante. A nível de receita, a mesma tem crescido, lucro líquido também, lucro líquido por ação e, em aspas, uma margem líquida ligeiramente superior a 15%. A nível do seu valor intrínseco, o mesmo encontra-se bastante mais baixo do que a cotação da empresa. O que lá está, mais uma vez, acaba por ser um bocadinho redutor, porque não é bem uma empresa que possa ser analisada com este critério. O preço teto, que este sim já é interessante, para recebermos 3% de yield temos que comprar a ação abaixo de $176, ou seja, estamos nesses valores, vamos conseguir um yield ligeiramente superior a 3%, o que é bastante interessante. Resumidamente, o que podemos tirar daqui, na minha opinião, com esta análise superficial, é que é uma excelente empresa sim, mas já está precificada como tal. De qualquer forma, ainda pode fazer sentido investir na mesma. Tudo vai depender dos teus objetivos, critérios e perfil de investidor. Para investir tanto na Hershey's como em qualquer uma das outras empresas que vamos falar aqui hoje, precisas de uma corretora. É precisamente aqui que entra a Trade Republic, que além de ser uma corretora, é um banco regulado. E estão tanto a apoiar esta peça de conteúdo como o nosso canal. A meu ver, é uma das opções mais interessantes no que a corretoras diz respeito no mercado que temos atualmente. As comissões são baixas para o tipo de proteção que nos oferecem, temos uma grande panóplia de ativos onde podemos investir o nosso dinheiro, obrigações, ações, ETFs, criptomoedas e, claro, a coisa que mais chama a atenção das pessoas, os juros que nos pagam por termos o dinheiro parado na conta. Aqui a percentagem de rentabilidade vai variar muito de acordo com os valores atuais da taxa Euribor, que é a taxa de juros decidida pelo Banco Central Europeu. Hoje o nosso dinheiro fica a rentabilizar a 2,75% ao ano, mas há uns meses atrás estava em 4%. Para investirmos o nosso dinheiro em ações, por exemplo, o processo também é bastante simples. Primeiramente, precisas instalar a aplicação da Trade Republic pelo primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Depois é só criar a tua conta com um processo semelhante ao de um banco tradicional. E aí sim só tens que abrir a aplicação, vir aqui à aba procurar, pesquisares pelo ticker que falámos aqui, no caso da Hershey's, a título de exemplo, ou seja, pesquisar aqui por HSY, clicamos na opção da Hershey's, selecionamos aqui a quantidade de ações que queremos comprar, clicamos em comprar e já está, fizemos o nosso primeiro investimento. Como puderam ver, o processo é muito simples, a aplicação da Trade Republic é muito provavelmente a mais intuitiva do mercado, por isso se ficaste interessado e achas que a mesma é uma boa opção para começares a investir, podes criar a tua conta no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Se o fizeres, vais estar a apoiar o nosso trabalho, por isso o meu muito obrigado. Agora sim, podemos passar para a nossa quarta empresa da lista, a Verizon Communication, com o ticker VZ. Já não é a primeira vez que falo sobre esta empresa aqui no canal, inclusive a mesma já fez parte do meu portfólio de investimento da Jornada Impossível. É uma companhia premium de telecomunicações. Neste momento não só é uma das maiores dos Estados Unidos, como do mundo inteiro. Como uma companhia de telecomunicações tradicional, oferece serviços de televisão, internet e dados móveis. A maior parte das suas receitas provém exatamente deste tipo de serviços, tanto para consumidores pessoais como empresariais, que é um ramo muito forte da companhia. A Verizon foi e ainda é líder da implementação da tecnologia 5G nos Estados Unidos e tem como as suas principais rivais a AT&T e a T-Mobile. A nível de dividendos, é também uma das empresas mais conhecidas no mercado, já que, como podemos ver aqui pelo Google Finance, tem um yield superior a 6%, o que para os Estados Unidos não é algo muito comum. Se vemos aqui ao gráfico no seu máximo, vemos que é uma empresa que tem uma valorização também ela bastante sólida, mas que nos últimos anos tem passado por algumas dificuldades. Por exemplo, se aqui em 2003 tivéssemos investido em ações da companhia, hoje em dia essas mesmas ações valiam menos 15%. Tudo bem que no fundo não íamos perder dinheiro, porque os dividendos iam compensar a perda, mas mesmo assim o que nós procuramos no Value Dividend Investing são empresas que se valorizem e paguem bons dividendos ao mesmo tempo. Pessoalmente não culpo a empresa em si, culpo sim o setor onde a mesma está inserida, que nos últimos anos, como um todo, tem apresentado uma grande dificuldade em crescer. Ao nível dos balanços, como podemos ver, a empresa acaba por estar estagnada. Tem alguns anos que consegue lucrar acima de 130 mil, outros anos abaixo, sendo que aqui não estamos a contar com a inflação, o que também é um ponto muito importante a ter em conta. O seu lucro líquido também tem sido mais ou menos o mesmo, aqui em 2017 com um grande forte, mas depois a estabilizar, hoje em dia tem quase metade desse lucro. A sua margem líquida tem-se mantido basicamente a mesma, com exceção aqui de 2017, como podemos ver, foi um ano incomum. Pelo contrário, o seu património tem vindo a aumentar de forma bastante positiva, aqui a atingir o seu máximo histórico em 2024. O ROI da empresa atualmente está em 18%, o que já representa um aumento em relação a 2023, mas um decréscimo em relação aos anos anteriores. Pode ser um ponto de virada, não sei, vamos analisar. Acho que aqui mesmo o mais interessante que podemos fazer é comparar a mesma às suas concorrentes. Aqui temos várias, mas algumas empresas são do Canadá, como a Telos, e mesmo a Rogers acho que é do Canadá. Acho que o mais justo aqui seria fazer a comparação entre a mesma e a AT&T. A nível de PL, a Verizon tem aqui um preço mais interessante. A nível do preço sobre valor patrimonial, um bocadinho menos interessante do que o da AT&T, mas vai dar ao mesmo. Um preço sobre fluxo de caixa livre um bocadinho superior, o que não é positivo. Um ROI também superior, aqui já é mais positivo.
um ROIC que vai dar mais ou menos ao mesmo, são empresas muito semelhantes, aqui com uma diferença da mesma ter um yield superior nos dias de hoje. Historicamente a AT&T tem um yield também maior, parece que estou aqui trocadas, é engraçado. E agora vem aquele que é o principal ponto negativo da empresa, um payout superior a 115%. E eu aqui até vou colocar já o nosso separadorzinho em vermelho, porque isto é gravíssimo. Mas tanto para uma quanto para outra, e como podemos ver aqui, o setor das telecomunicações tem vindo a sofrer como um todo, com valores de payout completamente ridículos. No caso, eu pelo menos colocaria aqui tudo a vermelho, provavelmente este 70% amarelo, para as pessoas terem um bocadinho de cautela já, este 32% a verde. Só para terem aqui um bocadinho a noção como é que eu classificaria cada uma destas empresas apenas no que ao payout diz respeito. O nível de crescimento de receita, lucro líquido e lucro líquido por ação, vemos que a mesma tem estado ou estagnada ou a piorar nos últimos anos. Esta estagnação revela também uma piora nos resultados, porque aqui não estamos a contar a inflação. No que toca ao seu valor intrínseco, na Verizon temos aqui $34, o que é bem superior ao que temos, pelo menos hoje, no último ano, mesmo apresentou uma valorização de 4% e desde aqui da base já está a valorizar mais de 13%, como podemos ver. A meu ver, esta é sem sombra de dúvidas a empresa mais arriscada da lista, muito devido a esta situação do payout completamente ridículo que vimos. Apesar de simples fazer este tipo de análises, é extremamente importante. Infelizmente, a maior parte dos investidores que está a começar, nem isto faz quando vai investir. Eu sei que pessoas que já estão mais avançadas, que já investem há mais tempo, olham para isto e dizem isto é super simples, não podemos só fazer um investimento com base em indicadores, mas lá está, para quem está a começar, isto é mais do que suficiente. Falo por mim, se quando comecei a investir tivesse acesso a uma coisa destas, tinha evitado cometer muitos erros, e erros simples, porque mesmo no mundo dos investimentos não é preciso sermos o próximo Warren Buffett e fazer uma análise de 2 meses a cada companhia. Não precisamos de complicar as coisas muito e arriscarmos fazê-las mal. Se fizermos apenas as coisas simples, mas as fizermos bem, já estamos um passo à frente da grande parte das pessoas. E foi exatamente por essa razão que criámos aqui a nossa tabela de análise. Se quiseres ter acesso à mesma, analisar aqui os indicadores, sugerir também novas empresas para que as possamos adicionar aqui, passa pelo link de adesão aos membros Plus do AS Club. Uma vez que agora a nossa comunidade tem 2 vertentes. A vertente gratuita, que continua a mesma, não tens que pagar absolutamente nada e tens acesso à grande maioria dos benefícios, e agora temos também a parte Plus, ou seja, algo mais exclusivo apenas para um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, querem acompanhar os meus investimentos com 100% de transparência, atualizados ao minuto, com explicações detalhadas de porque é que comprei ativo X ou Y. Depois também tens acesso a tabelas como esta, de análise de ações, às gravações da GS Talks que acontecem na parte gratuita do AS Club. E atenção, porque isto são apenas alguns dos benefícios. Recomendo mesmo que cliques no link na descrição e analises os mesmos por ti para que percebas se faz ou não sentido. Os links tanto para a parte gratuita como para a parte paga vão estar na descrição, por isso passa por lá, entra na comunidade e desfruta. Mas não seja apenas da parte gratuita, porque hoje já somos a maior comunidade de investidores em Portugal. Ambas entregam diariamente um valor muito grande a todos os membros. Chegamos então à quinta empresa da lista, aquela que no início disse que entrou para o portfólio de investimento do Warren Buffett, Occidental Petroleum, com o ticker OXY. Uma empresa ligada ao setor energético no que toca a gás natural, petróleo e petroquímicos. Estamos a falar de uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, com forte presença em todas as fases de comercialização do petróleo. Exploração, extração e até refinação. Se vemos aqui ao Stock Circle, que é o site que eu utilizo para fazer o tracking aos portfólios de investimento destes grandes investidores, podemos vir aqui às Lasted Trades e perceber que a Occidental Petroleum teve recentemente uma entrada no portfólio do Buffett a 7 de fevereiro de 2025. Este vídeo está a ser gravado a 21 de fevereiro, mas vai ser publicado já em março, por isso, quando vocês estiverem a ver isto, já é início do próximo mês. E conseguimos perceber aqui que o Buffett adquiriu a empresa a $54 por ação e neste momento a mesma está cotada a 50, o que significa que quem investir agora na mesma vai conseguir um preço médio mais atrativo do que o dele. No que toca a balanços, vemos que a empresa tem tido uma receita líquida crescente, principalmente aqui nos últimos anos, porque lá está, estas empresas ligadas ao petróleo acabam por ser bastante cíclicas. A sua receita é muito volátil de acordo com a valorização ou desvalorização do barril de petróleo. E lá está, podemos confirmar isso aqui no seu lucro líquido. Por acaso não tenho aqui o gráfico do preço do petróleo à frente, mas se tivesse, tenho quase a certeza que ia bater certinho com estes valores. Ou seja, nestes anos aqui, 2015, 2016, 2019 e 2020, de certeza que tivemos quedas
bruscas no preço. Hoje em dia a margem líquida da empresa está estável a rondar entre os 10% e os 20%. O seu património também tem vindo a aumentar com o tempo, mas mais uma vez varia bastante, e o ROI neste momento aqui nos 10%. No que aos dividendos diz respeito, podemos ver que a OXY é uma empresa que está longe de ser consistente no pagamento dos seus dividendos. Vemos aqui que no passado, até 2020, era uma empresa com pagamentos bastante recorrentes, apesar de voláteis, mas que a partir de 2021 reduziu muito o seu dividendo quase a zero, e desde então tem tentado aumentar o mesmo de forma consistente. Um pagamento este ano já foi feito, o outro anunciado, mas acontece no mês 1, 4, 7 e 10. Podemos ver aqui também a opinião dos analistas, que é algo interessante por causa da aquisição do Buffett. 9 indicam a compra, 19 a mantermos a ação e 2 a vender. Aqui na tabela de análise de ações vemos um PL bastante atrativo em relação às suas concorrentes, um P sobre VPA não muito elevado, um preço sobre o fluxo de caixa livre também interessante, um ROI aqui ligeiramente superior, porque entretanto os valores já devem ter sido atualizados, um ROIC nada de especial, um dividendo também um bocadinho baixo em comparação ao seu histórico nos últimos 5 anos. Lá está, tivemos aquela grande queda. O payout aqui também já foi atualizado, se for este valor é mais interessante. Temos um bom crescimento de receita, um médio crescimento aqui no lucro líquido e aqui o lucro líquido por ação a cair de forma violenta ainda. O seu valor intrínseco, segundo o GRAN, é de $49, atualmente situa-se entre os 50 e os 54, mais ou menos aqui aos valores que o Buffett adquiriu a empresa. Como podemos ver aqui, o rácio não foge muito da unidade, o que é um bom sinal. O que não é tão bom sinal é os seus dividendos, que, por exemplo, se quiséssemos receber hoje 2%, tínhamos que pagar menos de $44 pela empresa, o que, como já vimos, não é algo que se verifique. Daí estar aqui apenas 1% e o retângulo estar pintado de vermelho. Como é a única empresa de energia que analisamos, podemos compará-la aqui também às suas concorrentes, que têm aqui pontuações. No caso, a empresa com a pontuação maior é a Suncor Energy, com 22, e seguido dela temos a ExxonMobil, uma empresa de quem eu sou grande fã, com 17 pontos, e a Chevron, uma empresa também muito interessante e detida pelo Warren Buffett, em parte, com 16 pontos. Por último, e para os mais curiosos, aqueles que gostam de pegar numa empresa, investir na mesma e mantê-la durante 40, 50 anos, a Occidental está muito empenhada também na transição energética. Ou seja, nos últimos anos tem vindo a tentar desenvolver algumas alternativas a estas energias sujas tradicionais. Posto isto, quanto é que de facto um portfólio constituído por estas ações ia gerar todos os meses em dividendos? Para isso vamos utilizar um site diferente, o Track Your Dividends, com um portfólio a rondar os $10.000. Temos aqui um yield médio de 3,37% e um annual income de $354. Como podemos ver, em fevereiro, $27, em março, 45, em abril volta a cair para 16 e assim sucessivamente nesta escadinha. Infelizmente ainda é um bocadinho difícil encontrarmos bastantes empresas que paguem em janeiro, abril, julho e outubro. Os meses mais comuns de pagamento são sempre março, junho, setembro e dezembro. Mas mesmo assim considero que isto seja uma média interessante, ali a rondar os $25, $27. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. O vosso apoio e feedback são sempre muito importantes para nós, para que possamos perceber que tipo de conteúdo é que vocês estão a gostar. E já sabes, tens todos os links importantes em baixo na descrição. Se eventualmente ficaste com alguma dúvida, podes pôr a mesma na secção dos comentários, porque tento sempre responder a tudo. Se quiseres continuar na minha companhia, clica no vídeo que está a aparecer agora na tela, tenho a certeza que vais adorar. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.